Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Wenning, sou perito criminal aqui do Instituto Geral de Perícia do Estado do Rio Grande do Sul e mentor aqui na plataforma do Mapa Concursos. Bom, vocês ficaram sabendo, né, nos últimos dias aí, o governador do estado do Sergipe, ele autorizou o concurso, né, que já tinha uma comissão formada, organizando o concurso para a Secretaria de Estado de Segurança Pública, né, do estado de Sergipe, então com cargos aí, então, para Polícia Científica ou para a Perícia Criminal do estado, e então quem tá, né, tem o interesse de começar a estudar ou já vem estudando para esse concurso, o vídeo de hoje é para vocês, tá? Então, como a gente não tem ainda o edital publicado, então a gente sabe que a próxima etapa, né, desse concurso é a contratação da banca, né, que vai então elaborar o edital e a partir dele, então a gente vai conseguir focar melhor, né, no preparo para essa prova. Mas enquanto não tiver esse edital publicado, a gente tem que tomar algumas atitudes, algumas ações, né, para não deixar na última hora, né? Somente começar a estudar para esse concurso no momento que o edital ele é publicado, né? Às vezes pode ser um pouco tarde. Então, nada melhor do que começar o quanto antes, né, estudar para ele para ter um melhor desempenho no dia da prova. Então, como esse edital ainda não foi publicado, né, nem a banca ainda foi escolhida, a maneira que a gente tem, né, atualmente, e sempre foi assim, é pegar o último edital. Então, esse último edital do concurso lá do estado do Sergipe, ele foi publicado em 2014, tá? Então, eu baixei esse edital, tá? Então, vocês também podem encontrar esse edital na internet. Eu posso deixar até o link disponível aqui do site, que vocês podem encontrar esse edital. Daí vocês baixem também, para vocês terem esse conteúdo no computador de vocês e utilizarem da melhor maneira possível, tá? Enquanto, então, não for publicado o novo edital deste ano. Bom, então, como eu falei para vocês, o último edital do Estado de Sergipe foi em 2014, né? Na qual, então, a gente tinha ele com uma validade de 2 anos, né? Podendo ser prorrogado por uma vez por igual período. Então, essa é um dado bastante interessante na validade do concurso. Você sempre tem que estar atento, né? Qual é a validade desse concurso? Aqui tem mais algumas informações, onde faz a inscrição e tudo mais. Lembrando que sempre que sair um edital, leiam todo o edital na íntegra, tá? Adquiram, olhem, foquem em todas as informações presentes no edital. Elas são de extrema importância, né, no decorrer desse concurso. Bom, aqui ele falou alguns requisitos básicos para a investidura dos cargos, as etapas, né? Importante. Em 2014, tá? Para os cargos de ensino superior, então esse vídeo é mais focado realmente para os cargos de período final. Tivemos, então, uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, né? Bem comum. E uma segunda fase com prova de títulos, de caráter classificatório. E também o curso de formação, né? Com uma carga horária aí de 240 horas aula, ele foi uma etapa do concurso e teve uma prova final ali de caráter eliminatório classificatório desse curso de formação. Então, o curso e essa prova final, né, eram inclusos dentro dessa terceira fase do concurso. Tá? Então, diferente de alguns estados, né, como aqui no estado do Rio Grande do Sul, o curso de formação ele não é uma etapa de concurso, sim, após ser nomeado e postado, você faz esse curso de formação. Aqui não, ele fez, né, parte da etapa do concurso público. Aqui vai falar um pouquinho mais das inscrições e tudo mais. O que mais vai interessar para a gente aqui neste vídeo, né? Aqui as vagas reservadas, né, para pessoas com deficiência, vagas, como elas podem fazer a inscrição, provas especiais, condições da realização da primeira parte da prova. Então, todo como vai ocorrer, né, as provas objetivas, data, horário, o que pode levar para a prova, as regras e tudo mais, o tempo, né, da prova objetiva. Então, chegamos aqui ao primeiro ponto importante desse edital, tá? Então, ela foi de múltipla escolha, tá? Tendo 5 alternativas, né, para essa banca aí, e o conteúdo, né? Parte bem importante. Então, aqui é onde vocês, concurseiros, têm que focar neste momento, né? Então, nesse edital, né, conteúdos, então, para o cargo de ensino superior, contemplando, então, o cargo de perito criminal, quais foram os conteúdos cobrados? Foi língua portuguesa, noções de informática, noções de administração pública, noções básicas de direito, depois eu vou comentar um pouquinho para vocês
quais direitos que entram aqui, noções de criminalística e conhecimentos específicos, tá? Então, a gente teve uma prova com 60 questões, sendo conhecimentos específicos 20, 10 questões de noções básicas de direito e noções de criminalística, e de língua portuguesa, e 5 questões, então, para noções de informática e noções de administração pública. Importante, a diferença de valor de cada questão, né? Então, a gente pode observar que noções de criminalística, cada questão valia 3 pontos, enquanto conhecimentos específicos 2 e o resto tudo 1 ponto, né? Então, o máximo que tu poderia atingir eram 40 pontos de conhecimentos específicos, 30 de criminalística, 10 de noções básicas de direito, 10 de português e 5 das outras duas, tá? Então, olhando aqui, já de cara a gente pode perceber que existe, né, uma ordem de prioridade nos estudos de vocês. Então, os conhecimentos específicos, eles valiam mais pontos, né? Somando, então, um total de 40 pontos da tua prova, sendo que o máximo era 100 pontos. Então, você acertando todas as questões de conhecimentos específicos, você quase chegava na metade da pontuação, né? Então, conhecimentos específicos é uma parte bem importante nos teus estudos. Assim como noções de criminalística, que somando todos os pontos, né, que você poderia obter com essa matéria, seriam 30 pontos, tá? Então, aqui de cara, a gente já pode esquematizar, né, uma estratégia de estudos, tá? Então, você vai ver ali, então, quanto tempo você tem durante a tua semana, né? Então, por exemplo, eu tenho na minha semana eu posso estudar, sei lá, cerca de 2, 3 horas por dia, nos 5 dias da semana, sabe? Domingo eu não posso, porque, sei lá, tenho compromisso ou quero descansar. Então, ali você vai estar, então, estudando, né, cerca de quê? 10 horas, mais ou menos, durante a tua semana, né? Então, você vai fazer o quê? 40% desse total de horas aí você vai destinar aos estudos de conhecimentos específicos, tá? 30% noções de criminalística. E os outros, né, 30% você vai destinar a uma dessas outras matérias. Então, por exemplo, pode ser noções básicas de direito, administração pública, informática ou língua portuguesa. Então, a maior parte do teu tempo você vai estar estudando conhecimentos específicos e noções de criminalística. Tá? Então, seriam, então, duas matérias aqui e mais uma que você selecionaria dessas outras quatro, né? Então, a gente teria três matérias no teu ciclo, né? Ou seja, no teu ciclo semanal de matérias, você estaria revezando entre três matérias. Claro, isso considerando uma carga horária de 10 horas, né? Aquela pessoa tem 2 horas para estudar 5 dias da semana. Quem tem uma quantidade de horas bem superior a isso, vocês podem, com certeza, estarem colocando mais matérias nesse ciclo, né? Chegando a 5, 6 matérias de estudo. Mas, claro, sempre respeitando essa proporcionalidade do tempo, né? Então, porque a gente viu que aqui no último edital existiu essa diferença de pontuação entre as matérias, né, que caíram naquele concurso. Então, levem isso em consideração no estudo de vocês. Não vamos improvisar, por exemplo, informática. Ali, no último edital, ela é o que menos tinha pontos, né? Você poderia obter menos pontos, assim como a administração pública. Então, não priorizem essas duas matérias, sendo que se vocês gabaritarem essas matérias, vocês vão conseguir poucos pontos, né? Então, priorizem o estudo das disciplinas que vão te dar mais pontos na data da prova, tá? Então, com certeza aí, conhecimentos específicos de criminalística devem estar sempre no ciclo básico, né, atual de matérias dos estudos de vocês da semana, tá bem? Então, olhando aqui essa parte do conteúdo programático, a gente pode esquematizar, né, utilizar essa estratégia nos estudos. Aqui, então, a gente tinha para os casos de ensino médio, tá? Então, é outra estratégia utilizada, que não vem ao caso, porque o vídeo é focado realmente para o cargo de perito criminal. Prova de títulos, né? Então, a gente viu, né, que era a segunda fase daquele concurso, então, provavelmente, nesse novo concurso também tem a prova de títulos. Então, quem tem aí uma segunda graduação, uma especialização, uma pós-graduação, né, nível de mestrado, doutorado, vai conseguir garantir alguns pontos a mais nesse concurso, né, que no caso, nesse edital, né, pontuava doutorado, mestrado, e quem tinha pós-graduação, lato sensu, aí, para os cargos de perito médico, né, então para médico legista, então é quem tinha a residência. Então aqui no caso, só avalia então mestrado e doutorado, tá? Pode mudar, mas eles podem incluir qualquer
especialização, talvez uma segunda graduação. Tem infinidades, né, de modos aí que eles podem cobrar, né, como que vai funcionar essa parte das provas de título. O que mais gostaria de mostrar para vocês? Deixa eu ver aqui. Aqui é uma outra parte do curso de formação, classificação. Estamos chegando aqui. Então, quais eram, né, os cargos, né, dentro da perícia criminal, no cargo de perito criminal? Então, aqui, perito criminalístico. Quais áreas, né, que tinham nesse edital? Então, a primeira delas era a área 1, que era ensino superior em ciências contábeis ou ciências econômicas, teve uma vaga. A segunda área era engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de rede de comunicação, engenharia de telecomunicações, também com uma vaga. Uma vaga também para análise de sistemas, ciência da computação, engenharia de computação, informática ou tecnologia de processamento de dados no sistema de informação. Área 4 era engenharia agronômica ou engenharia florestal, também uma vaga. 2 vagas para farmácia, ou bioquímica, ou biomedicina ou biologia. Então, quem tinha essa formação concorria nessa área 5 com 2 vagas. Com 2 vagas também a área 6, engenharia civil ou matemática ou física. Com 2 vagas também a área 7, engenharia química ou química industrial ou química. Tá? Então, essas eram para perito criminalístico, né, que eles chamavam. Não sei se atualmente chamam o cargo lá em Sergipe, é um perito criminalístico, não, perito criminal. Tá bem? Então, essas eram as áreas que foram contempladas. Então, a gente ainda não sabe quais áreas serão contempladas nesse novo edital. Podem ser as mesmas? Podem ser as mesmas. Podem ter além dessas? Pode ter além dessas. Pode ser um número reduzido de áreas? Também pode. Então, isso vai depender ali da deficiência, né, que o órgão apresenta na atualidade, né? Quais áreas estão, né, faltando servidores aí, aonde eles querem priorizar. Então, isso vai depender muito da administração, né, do próprio órgão da perícia para dizer quais são as áreas que serão contempladas. Assim como, né, o número de vagas. Então, pode ser que aumente, por exemplo, estão com déficit em servidores na área de laboratório. Então, é esperado, talvez, mais vagas aqui para a química, né, a área de química e a área de farmácia, tá? Que são geralmente os profissionais que atuam nos laboratórios, tá? Então, isso também vai depender ali do órgão pericial, né, seus déficits de servidores ali dentro da instituição. E o que mais gostaria de falar, que teve legal um cronograma previsto, né? Alguns editais contemplam esse cronograma, é bem interessante. E, por fim, então, o conteúdo programático, né? Então, falei para vocês, então, as estratégias, né? Como vocês poderiam montar, né? O que eu vou estudar, né, na semana, em relação ao número de horas, né? Que eu tenho disponível, e também a proporcionalidade, né? Em relação à pontuação, né? Mas importantíssimo, né? Então, conteúdo programático. Então, o que eu vou estudar nessas matérias? Então, nível superior, então a gente está falando do cargo de perito criminal, perito criminalístico, né? Língua portuguesa. Então, está dizendo aqui tudo que caiu no último edital. Então, quando vocês forem estudar língua portuguesa, vejam nesse conteúdo programático que caiu. Então, possivelmente, né, há uma grande chance de cair os mesmos tópicos. São tópicos bem comuns de concurso público, tá? Então não vai sair muito da rotina de quem vem estudando já. Então, dentre esses tópicos, com certeza alguns são mais importantes que outros, né? Vocês podem talvez fazer, a gente já ensinou, tem vídeos aqui dentro do canal do YouTube, tem no no Instagram também, como fazer análise quantitativa, né, desses tópicos, para ver quais são os tópicos prioritários, quais caem mais no concurso público, né? Vocês vão jogar cada um dos tópicos num site aí de questões de concurso e ver qual o número total de questões que tem, né, que abordam esse tema. Depois vocês fazem uma análise, né, qual, qual tópico apresentar maior número de questões, provavelmente é aquele que tem mais chances de cair em prova. Então, são mais prioritários, né, em relação aos outros. Então, comecem por esses tópicos, tá bem? Noções de informática, então, que tem todo o detalhamento do que caiu nesse edital em relação à informática. A administração pública, lembrando que esses 2 tópicos eram os menos, né, que menos pontuavam, então são os menos relevantes. Então, sugiro deixar mais para o finalzinho do estudo de vocês. Noções básicas de direito, eu falei para vocês, então, que caiu
diferentes matérias, então, noções básicas de direito constitucional, direito penal, direito administrativo, e também cai processual penal, né? Em algum cantinho aqui, direito processual penal. Então, caíram os 4 direitos, tá? Então, aqui também, vocês podem dividir o estudo de vocês, né? Como a parte de direito abrange 4 disciplinas, né? Talvez estudar, primeiramente, processual penal, que é uma parte legal, vocês vão gostar, que gosta da perícia. Geralmente essa parte é bem interessante, o pessoal gosta de estudar, tá? Constitucional é rapidinho, não tem muitos tópicos, tá? Então talvez pode ser a segunda na sequência. E a terceira e quarta, administrativo e direito penal, tá? Eu acho que administrativo pode se deixar por último e penal fica em terceiro, se vocês for seguir, né? A sequência, né? Escolher qual vocês vão escolher primeiro para estudar. Então, eu escolheria desse modo, tá? Mas isso também fica a cargo de vocês, caso vocês acham que vai ser mais legal de estudar, tá? Algumas leis, tá? Especiais aqui. Então, dentro de nossas de direito, ainda tinha uma legislação extravagante, tá? Que abrange, então, várias leis, tá? Então, Estatuto da Criança e Adolescente, Corrupção de Menores, Lei da Execução Penal, Lei das Drogas, assim por diante, tá? Então, uma grande quantidade de leis específicas aí para o estudo. Noções de criminalística, como falei para vocês, é a matéria, né, a segunda matéria que mais pontua, então todos aqui os tópicos, então vale muito a pena começar o estudo com essa disciplina, tá? Para que no dia da prova vocês cheguem já tendo o máximo de domínio de todos esses tópicos. E assim que sair o edital, né, claro, vocês vão ali fazer adaptações se necessário em relação aos tópicos, né? Talvez alguns a mais, outros a menos, né? Então é interessante começar, já vai estudando, né? E quando sair o edital, talvez você já tenha uma boa parte disso aqui estudado e vocês, então, vai faltar pouco ainda para terminar os conteúdos de criminalística. E torcer também, claro, que ele tenha uma maior pontuação na prova, porque justamente essa foi a estratégia, né, utilizada nesse último edital, né? Cobrou uma maior pontuação nesta matéria. E conhecimentos específicos, então isso vai depender de cada área, né? Então, quais áreas eles vão cobrar, a gente não sabe. Então, mas se você é desses cursos, né, dessas áreas que foram cobrados, então segue então o conteúdo programático dentro da sua própria área, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui na área da química, eu sou mentor dessa área aqui, área 7. Então, caiu então química analítica qualitativa, o que mais caiu? Química orgânica, físico-química e farmacologia geral também caiu um pouquinho. Dentro de química, interessante que tem uma área, né, específica para farmácia, mas também caiu farmacologia geral dentro do conteúdo da área de química. Química inorgânica não cheguei a ver aqui. Físico-química, acho que química inorgânica não colocar. Enfim, é isso. Então, essa é a parte, então, do conteúdo programático da área de química, certo? Então, esse foi o edital, né? Aqui tem as atribuições, né? Careia, de cada um dos cargos que teve no último concurso. Então, esse foi o edital, lá de 2014, tá? Então, essas seriam as estratégias, né, para vocês. Então, levem em consideração o tempo que vocês têm na semana, subdividem ele, né, em relação à porcentagem da pontuação que teve nesse último edital. Pode ser que siga essa mesma proporcionalidade, pode ser que não. Mas já é um bom começo, né, para quem está ali, né, a ver navios, não sabe nem por onde começar, já é um meio caminho andado, né? Conseguir focar, organizar teu estudo seguindo essa estratégia. Beleza? Então, vamos aguardar a publicação do edital e quando sair, então, a gente pode até fazer um novo vídeo, né, comentando o novo edital, o que mudou, e ver, né, quais serão as estratégias a serem utilizadas, né, a partir da publicação desse edital. Certo? Então, bons estudos para vocês que vão estudar para esse concurso, que vocês consigam absorver muito conteúdo até a data da prova, que consigam, né, evoluir bastante até lá,
E é isso. Então, curta esse vídeo, podem compartilhar com os amigos de vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo, certo? Muito obrigado. Tchau, tchau.